Estamos aqui com o deputado federal Danilo Cabral, qual vamos conversar. E, deputado, mais uma vez queremos dar as boas-vindas do senhor em Saloá. E a pergunta que nós vamos fazer ao senhor nesse momento, deputado, é como é que o senhor vê essa relação com o prefeito Ricardo, com o município de Saloá? Olha, na verdade, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na cidade de Saloá. Eu sempre fui muito bem recebido, sempre tive um carinho do povo de Saloá. Eu tenho o orgulho, de ser filho do povo de Saloá também, na condição do título que eu recebi aqui na Câmara de Vereadores no começo desse ano. Para mim, é um motivo de muita gratidão e de muita responsabilidade. E a relação que nós construímos com Saloá, especialmente com o prefeito Ricardo, é uma relação que tem procurado transformar a cidade de Saloá a partir de um conjunto de parcerias que temos feito, não só entre eu e Ricardo, mas também com o governo do estado de Pernambuco, o governador Paulo Câmara. O conjunto de obras e ações que foram materializadas durante esses 2 mandatos, já estamos começando o segundo mandato do prefeito Ricardo, é um exemplo de quanto isso é importante. A gente vive hoje no Brasil um momento muito desafiador, um conjunto de crises que tem afetado sobretudo as contas públicas dos prefeitos, e isso tem trazido mais dificuldades para que a gente possa honrar os compromissos. Por isso que é muito importante o momento da unidade, da gente somar esforços. E é isso que a gente tem feito já aqui desde o primeiro mandato de Ricardo. Essa união de esforços tem possibilitado ser realizado um conjunto de obras. E hoje a gente veio para cá para dar sequência a essa parceria. Inicialmente estava previsto aqui a gente fazer a inauguração de um novo sistema de simplificado de abastecimento de água na Vargem da Serra, uma obra de quase R$1,5 milhão que foi feita em parceria com o governo do estado, que faz avançar a questão do abastecimento de água na cidade de Saloá. Saloá vai ser a primeira cidade de Pernambuco a universalizar o acesso à água, não só para aqueles que moram na cidade de Saloá, mas também na zona rural de Saloá. Isso é um ganho muito importante que precisa ser valorizado pelo povo de Saloá. A população acompanha aí as dificuldades que nós temos hoje de quase 7 anos seguidos de seca, que tem levado muitas cidades a sequer ter acesso para o abastecimento humano nas cidades, quiçá nos municípios, e Saloá, num caminho oposto, já universaliza esse acesso. Então, isso é uma obra muito importante. Eu quero aqui fazer um registro também ao secretário de Agricultura, Nilton Mota, pelo compromisso que também teve com a cidade de Saloá, e aqui também trazer boas notícias, porque a gente também, na condição de deputado federal, lá em Brasília, a gente está procurando também viabilizar recursos para a cidade de Saloá. Hoje a gente traz uma grande notícia para o povo de Saloá, a partir de uma demanda que foi apresentada pelo prefeito Ricardo Alves. Nós viabilizamos, junto ao Orçamento Geral da União, nas nossas emendas parlamentares, R$750 mil para que Saloá possa iniciar a pavimentação de ruas daqui da cidade, das principais artérias da cidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a mobilidade urbana aqui de Saloá, valorizar os imóveis também aqui da cidade de Saloá. Essa foi uma demanda apresentada por Ricardo, que ontem a gente teve a grata notícia de que o governo liberou o empenho nesse montante de R$750 mil para que a prefeitura apresente o projeto e a partir disso a gente possa trazer essa obra aqui para a cidade de Saloá. É esse tipo de ação que nós estamos fazendo. Quando a gente fala em parceria, a gente transforma não só a fala, mas na atitude. O que está chegando a Saloá fala enfim, do significado da importância dessas parcerias. O senhor tocou aí de um assunto importante importante, que é a atual situação que o país vive, Tantas denúncias, agora envolvendo o presidente Michel Temer. Qual a sua visão, deputado? Olha, a minha visão é a mesma visão do Partido Socialista Brasileiro. O PSB já deliberou sobre esse assunto. Nós entendemos que o Brasil está, desde 2014, se aprofundando num conjunto de crises de natureza política, de natureza econômica, de natureza ética, e que, para que a gente cesse esse conjunto de crises, a gente precisa devolver a quem governa o Brasil a autoridade para governar o Brasil. Infelizmente, o que a gente vê hoje, inclusive as pesquisas apontam isso, o governo do presidente Temer, ele perdeu todas as condições de governabilidade. 93% da população brasileira rejeita a gestão do presidente Temer. Não só pelas questões de natureza econômica, da própria gestão pública, mas sobretudo e também pelo um conjunto de denúncias que foram colocadas aí, na última semana, inclusive formalizada pela Procuradoria-Geral da República, pelo procurador Rodrigo Janot, que leva a desvio de conduta também por parte do governo.
né? O presidente está sendo acusado agora de indícios de crime de corrupção, de formação de quadrilha, de obstrução da justiça. E o que nós defendemos é que isso seja rigorosamente apurado. Essa, do ponto de vista jurídico, é a medida que cabe, né? O Congresso Nacional vai ser escutado nos próximos dias para saber se autoriza a instalação de inquérito para apurar junto ao Supremo Tribunal os fatos denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Aqui eu antecipo que meu voto será sim, né? Nós vamos votar na Câmara dos Deputados pela abertura de inquérito contra o presidente da República, sem fazer nenhum tipo de pré-julgamento, né, dando a ele o direito de defesa, o devido processo legal, mas querendo que as coisas sejam apuradas, rigorosamente apuradas e punidos caso alguém teve algum tipo de desvio de conduta. E votando assim, também votar pelo afastamento do presidente da República, né, das funções de presidente. A partir do momento de que a gente deliberar, a gente vai estar também encontrando um novo caminho para o Brasil, porque eu acho que para que a gente reencontre um caminho para o Brasil, a gente precisa devolver ao governante a legitimidade e a autoridade. E aí nós defendemos que, além do afastamento do presidente Temer, nós defendemos que sejam convocadas novas eleições diretas para que dê ao povo o direito de fazer a escolha. Se o Brasil hoje vive essa crise, é porque a gente tem uma crise de legitimidade, porque quem governa não recebeu de forma plena a delegação para governar. Então o povo precisa voltar a ter o direito de escolher o seu futuro. Então é a saída do presidente e, ato contínuo, eleições diretas para a escolha do novo presidente. Diante dessa instabilidade que o país vive, dessa crise, alguns estados estão se afundando em dívidas imensas, bens bloqueados. Qual a situação do estado de Pernambuco nesse momento? Olha, Pernambuco vem numa situação, nesse cenário que a gente está vivendo, como você está dizendo, né, de terra arrasada em todo o Brasil. Pernambuco vem fazendo a sua travessia, né? O governador Paulo Câmara tem procurado fazer o seu dever de casa, fazendo os ajustes que precisam ser feitos, mas ao mesmo tempo, né, fazendo esses ajustes, preservando ou procurando preservar as conquistas do povo de Pernambuco. A gente tem um estado que investiu nos últimos 2 anos mais de 3 bilhões de reais. Aqui em Saluá é um exemplo disso. A gente vê o conjunto de investimentos que nós fizemos aqui, sobretudo no abastecimento do mundo rural, do abastecimento da cidade de Saluá. Isso é apenas um exemplo. Então, os investimentos que foram feitos pelo governo, a população de Saluá percebe que ele existiu. Nós temos serviços públicos que estão funcionando, né, com o serviço da educação, que agora recentemente, por exemplo, foi reconhecido pelo MEC, né, como a melhor educação pública do Brasil do ponto de vista da evasão escolar. Pernambuco foi o primeiro lugar, ou seja, nós temos a escola pública mais atrativa do Brasil. Isso mostra que, além de pagar os servidores, nós estamos com serviços de qualidade sendo prestados pela população. Claro que a gente tem muito ainda por fazer, os desafios são muitos aqui em Pernambuco ainda, mas a partir do dever de casa que está sendo feito pelo governador Paulo Câmara, eu não tenho dúvida que quando essa crise cessar, e ela vai cessar, né, em que pese a gente imaginar que ela ainda vai se arrastar ainda, no mínimo aí por 1 ano ou 2 anos, até o Brasil voltar a se reencontrar com o caminho do seu desenvolvimento, mas quando essa crise cessar, Pernambuco vai largar na frente, né, no sentido de retomada do seu desenvolvimento e geração de mais oportunidades para a nossa gente. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco do blog Saluá Notícias.